Capítulo 407 Semelhante a Ângela. Fei foi capaz de ver quão poderoso era o lendário punho do dragão. Essa greve foi o suficiente para chocar os deuses e assustar os demônios. Naquele momento crítico em que todos pensavam que o imperador assim estava à beira da morte, ele socou do palácio real, que estava bem longe da santa montanha marcial, e as chamas douradas cobriram o céu e destruíram as 3 elites de classe Lua que estavam em grifo 5.000 metros no ar. Essa greve foi a greve mais poderosa que Fei já havia visto neste continente. Comparado ao imperador assim, muitas elites de classe Lua eram muito fracas. Compará-las com o imperador assim era como comparar vagalumes ao sol. Hoje, Fei percebeu o poder residual dessa greve novamente. No entanto, houve algumas diferenças. Comparado com a aura do punho do dragão que ele experimentou em São Petersburgo, este era muito mais vivo e energético. Parecia um sol em ascensão. Embora o que ele experimentou em São Petersburgo ainda fosse poderoso, parecia um sol que estava se pondo e envelhecendo. As 2 auras diferentes pareciam provar a hipótese das pessoas, o imperador assim estava prestes a morrer. Fei não sabia como se sentir sobre isso. Quando o imperador assim usou seu poder supremo e criou mais de 100 poços de água, concentrou todas as energias residuais e transformou-as em selos espirituais espaciais. Caso contrário, esse lugar pode ter que se tornar uma zona restrita. Se essas energias residuais não fossem controladas, mesmo as elites de classe Lua não poderiam se aproximar desse lugar, muito menos os civis. Depois que Fei visitou este lugar, ele vagou para outros locais. Embora o nome do rei de Chambord já fosse bem conhecido na cidade, poucas pessoas sabiam como ele era. Enquanto Fei andava por ali, ninguém reconhecia que aquele jovem que usava uma túnica azul era o rei Alexander, que aterrorizava os nobres da cidade. Fei pediu informações e seguiu em direção às fazendas na região nordeste da cidade. Os muros de defesa da cidade bandeiras duplas foram fortalecidos por muitos conjuntos mágicos quando a cidade foi construída, e eles eram fortes o suficiente para lidar com as pedras de 10.000 libras que foram disparadas de catapultas. Havia também numerosas matrizes mágicas no chão em frente às paredes de defesa que poderiam bloquear os danos de magias de baixo nível. Com os fortes muros de defesa como esses, 70.000 soldados e centenas de milhares de civis poderiam defender a cidade e prolongar a guerra por pelo menos 3 anos, desde que houvesse água e comida suficientes. Portanto, depois que Fei checou as fontes de água, ele teve que inspecionar as fazendas. Já que a cidade bandeiras duplas estava localizada no deserto, 90% das fazendas podiam ser encontradas dentro da cidade. Eles precisavam ser irrigados pela água dos poços de água. Essas fazendas dentro da cidade não foram destruídas na guerra ainda, e Fei ordenou que alguns dos soldados fortalecessem a proteção dessas fazendas. As terras ocuparam uma enorme área no nordeste. Depois de mais de 20 anos de cultivo e irrigação, essas fazendas eram muito férteis. Fei estava curioso para saber como as plantações poderiam sobreviver da grande diferença de temperatura na região, e ele finalmente entendeu os mecanismos por trás disso quando viu as fazendas. Entre as fazendas, havia enormes rochas com matrizes mágicas gravadas nelas. Todas essas matrizes mágicas eram de 3 estrelas simples com 21 configurações mágicas, e elas foram modificadas por alguém que tinha uma profunda compreensão da magia. O único trabalho para essas matrizes mágicas era adicionar um pouco de calor ao ambiente quando a noite chegasse para que as plantações não congelassem até a morte. O deserto não carecia de luz do sol, e as plantações da cidade bandeiras duplas tinham qualidade superior em comparação com as plantações no continente. Havia um total de 400 rochas que tinham essas matrizes mágicas nelas, e cada uma delas só precisava de uma pedra mágica de baixo nível para durar o ano inteiro. Fei tinha que admitir que alguns dos produtos e projetos que usavam magia eram mais eficazes e mais engenhosos em comparação com as tecnologias de sua vida anterior.
Fei teve que agradecer aos oficiais de Zenith que haviam prestado muita atenção a essas terras preciosas. Ouvia-se que os cavaleiros executivos vinham e visitavam todos os anos, e foi por isso que Soroyov e os nobres não destruíram a maior parte das terras agrícolas e construíram parques de diversões. Fei se sentiu muito bem depois de ver todas as culturas verdes que estavam prosperando. Se tudo corresse de acordo com o planejado, essas plantações estariam prontas para a colheita em maio. Isso seria comida suficiente para todos na cidade durante um ano inteiro. De repente, o rei sentiu que o imperador Yassin já havia previsto o que estava prestes a acontecer quando ele estava construindo a cidade. Ele criou todos esses poços de água e fazendas, e estes serviram como uma linha de defesa na fronteira. No caminho de volta, Fei estava andando relativamente devagar e aproveitando a atmosfera descontraída da cidade. O canto dos comerciantes que vendiam pequenos objetos na rua, o riso das crianças que estavam brincando, os sons das mulheres que estavam ocupadas fazendo o jantar, e os barulhos feitos pelos cães e gatos que corriam pelos prédios brancos e estátuas colossais de guerreiro. Tudo isso fez com que Fei se sentisse muito relaxado. É você? Uma voz surpresa soou atrás dele. Fei se virou e viu Emiliuski, que tinha um saco de farinha no ombro. Este comandante de baixo nível, de mente simples, estava olhando para ele com um grande sorriso surpreso. Que coincidência! Emily, você está... Fei sorriu e perguntou a esse homem que estava soando uma tonelada. Ei, os militares me pagaram o salário que eu não recebi nos últimos 3 meses, e eu comprei uma sacola de farinha de trigo de inverno para minha irmãzinha. O homem grande coçou a cabeça e riu. Depois que ele olhou em volta e se certificou de que ninguém estava por perto, ele se aproximou de Fei e sussurrou. Ei, os militares estão ocupados agora. Onde você encontrou tempo para passear sem rumo? Se o seu superior descobrir sobre isso, você estará em apuros. Ouvi dizer que um novo comandante número 1, o rei Alexander, é muito rigoroso. O prefeito e os nobres foram todos dominados por ele, e muitos nobres foram mortos. Você é apenas um pequeno comandante, não seja punido porque está passeando. Fei achou engraçado. Ele sorriu e disse, não se preocupe, eu já tenho a permissão do meu superior. Bom. Tudo bem, venha comigo para a casa da minha irmã. Acabei de comprar um pouco de farinha e minha irmã vai fazer um pouco de pão de mel. Eu posso comer pelo menos uns 40 pedaços. Oski era muito amigável, e ele pediu a Fei para ser seu convidado imediatamente. Como ainda era cedo, Fei não rejeitou a oferta. Ele seguiu esse comandante simplório ao longo das ruas chiques por um tempo, e os prédios ao longo dos lados da estrada começaram a diminuir em número. Depois de mais 20 minutos, eles finalmente chegaram a um simples pátio cercado por varas de bambu. Este era um pátio típico. Uma ovelha branca estava deitada no chão, 2 filhotes de ovelhas brincavam uns com os outros, e algumas galinhas cacarejavam enquanto comiam algumas plantas. Havia 2 pequenas casas feitas de pedras verdes e os telhados eram feitos de palha. Algumas carnes secas estavam penduradas nas paredes, e 2 gatos que queriam comer essas carnes vagavam ao redor delas. Ei, Jéssica! Estou de volta. Irmã, temos um convidado aqui. Emily abriu o portão para o pátio e gritou. Ele estava tão alto que soou como um trovão. Fei sorriu. Esse Oski era bem engraçado. A porta de madeira de uma casa abriu e os olhos de Fei se iluminaram. Uma menina que usava uma jaqueta marrom grossa que tinha muitos remendos nela e um lenço floral azul saiu da casa. Essa garota parecia ter 18 anos e era bem bonita. Embora seu corpo ainda fosse jovem e imaturo, sua figura era perfeita. Ela tinha cerca de 1,7 metro de altura e suas pernas eram mais longas que as outras meninas. Isso a fez parecer muito mais elegante. Suas sobrancelhas eram finas e afiadas, e seus perfeitos olhos negros de cristal eram chamativos e atraentes. Por alguma razão, Fei sentiu como se tivesse visto essa garota antes. Ele ficou chocado com a aparência dela.
Ele não esperava que um cara durão e simplório como Ski tivesse uma irmã tão bonita. Logo, ele percebeu que a razão pela qual ele se sentia como se Jéssica estivesse familiarizado era que seus olhos e sua aura eram muito parecidos com os de Angela. Se ele fechasse os olhos, ele poderia ter pensado que sua noiva estava em pé na frente dele. Ah, Emily, você está de volta. A menina correu com um sorriso brilhante no rosto. Ela agarrou as mãos do irmão e riu. Ah! Você trouxe farinha. Um saco tão grande. Eu posso fazer pão de mel suficiente para alimentar uma vaca como você. Ei, como você pode chamar seu irmão de vaca? Oski murmurou enquanto colocava o saco de farinha no chão. De repente, ele pensou em algo e perguntou: Jéssica, aqueles bastardos do Arnuknit vieram incomodá-la?